Você sabia que onde estiver verdadeiramente um filho de Deus em determinado local, ele serve praticamente por tabela de escudo para não vir o mal sobre aquele determinado local? Onde tiver um verdadeiro filho de Deus, às vezes está para acontecer um mal, uma tragédia, mas por causa do verdadeiro filho de Deus, do verdadeiro servo de Deus, o mal não vem sobre aquele local ou sobre aquela localidade. Eu morei num lugar um certo tempo e aí eu disse para minha esposa: olha, depois que nós sair daqui, você vai ver o que vai acontecer. Eu não estou falando isso por arrogância, mas porque é bíblico. Isso aqui é bíblico que eu estou dizendo e você vai entender. E aí, meus amigos, aconteceu exatamente do jeito que nós falamos. O mal atingiu aquela casa. O mal atingiu aquela casa, houve separação. O ministério foi por água abaixo. Porque onde estiver um filho de Deus, Deus, por amor daquele filho, ele abençoa todo o local. Na empresa também é a mesma coisa. Às vezes tem um filho de Deus lá e aquela empresa, Deus está sustentando ela por causa daquele filho dele. Aí não quebra, as coisas vai andando, mas depois que aquele filho de Deus sai, ou aquele servo de Deus sai, verdadeiramente, aí as coisas, o mal vem e arrasa tudo. Para nós não ficarmos só na nossa palavra, nós vamos para 2 livros da palavra de Deus. Vamos primeiramente para o Velho Testamento e vamos depois para o Novo Testamento, provando para você que é dessa forma que acontece. Primeiramente nós vamos para o livro de Gênesis, capítulo 18, e o versículo 25, e alguns textos do capítulo 18, para você entender. Isso aqui é quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, e aí Deus avisou Abraão do que ia acontecer. E aí Abraão, nesse texto aqui, começa a falar assim, 24 do capítulo 18. Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão nela? Aí Deus respondeu: esteja longe de ti fazer segundo esta maneira, matar os justos com os ímpios, e que os justos sejam como os ímpios. Isto esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor disse: se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo lugar por causa deles. E aí Abraão foi falando, foi diminuindo, até chegar nesse outro texto, né? Nesse outro texto que diz assim: e ele diz, não se ire o Senhor, e ainda eu falarei somente esta vez. Se porventura se encontrarem 10 ali, ele disse, não destruirei por causa dos 10. Então, meus amigos, meus irmãos, nesse texto aqui eram 2 cidades. O Senhor falou que se encontrasse 10 justos lá, por amor dos 10 justos, ele não iria destruir. E aí ele começou com 50 e abaixou para 10. E não encontrou os 10 nessas 2 cidades. Agora nós vamos para o Novo Testamento, e nós temos uma história também, no livro de Atos, capítulo 27. E para começar nós vamos ler o 23. E Deus poupou 276 almas por amor de um só homem. Foi quando o apóstolo Paulo estava viajando para Roma, e aí houve uma tempestade, o diabo provavelmente queria destruir Paulo, né? Porque sabia quem era Paulo, o propagador das boas novas do Evangelho. E aí estava Paulo naquele navio, e 276 almas junto com ele. E por amor dele, Deus não deixou o navio naufragar. Interessante que o diabo, para matar um justo, ele mata milhares de pessoas para atingir um justo. E Deus, para salvar um justo, ele poupa milhares de pessoas. Olha que diferença, né? Então nós vamos ler o capítulo 27 e o versículo 24 para nós entendermos aqui, para confirmar aquilo que eu te falei agora.
dizendo Paulo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. Eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Tá vendo? Deus apareceu para Paulo e falou, Paulo, eu tenho um propósito na sua vida. Eu não vou destruir o navio com essas almas por causa de você. Eu dei eles para você. E aí aconteceu do jeito que o nosso Deus falou. Então, meus amigos, meus irmãos, se onde estiver verdadeiramente um justo, no trabalho, qualquer lugar que seja, às vezes está para vir um mal naquele local, às vezes está para vir um mal naquela família, por amor daquele justo, Deus não permite que o mal atinja, beneficiando até o pecador, o ímpio. Então eu gostaria que você fosse tipo de um escudo, né? Onde você estivesse, a bênção de Deus está com você. E você, ao seu redor, a bênção de Deus atingisse até as pessoas que não professam o nome de Jesus. E eu gostaria que através dessa breve meditação, você pensasse sobre isso e refletisse. Onde você está? Deus está segurando a mão dele para não acontecer nada de ruim? Ou está acontecendo coisa de ruim e você está indo junto com a maioria? Pense sobre isso.